A civilização atual. Cultura materialista. A cultura atual, que já vem sendo desenvolvida há mais de 2000 anos, quando observada nas suas manifestações exteriores, deslumbra e fascina. Do ponto de vista do conteúdo principalmente espiritual, nota-se, entretanto, uma contradição. Ao analisarmos o bem e o mal reinante no coração do homem de hoje, temos a impressão de que os antigos eram seres bem mais evoluídos. Tal constatação corresponde a uma realidade demasiado séria, encontrada muito além dos nossos dotes imaginativos. Representa a causa de todas as desgraças que afligem a humanidade. Verificando então o sofrimento existente no mundo, tais como guerras, doenças, pobreza, criminalidade, tufões, terremotos, percebemos uma tendência de aumento cada vez maior desses infortúnios. Realmente estranho também é a cultura espiritual não ter acompanhado o progresso científico. Não há dúvida, o ser humano foi seduzido pelo deslumbramento sempre crescente do materialismo acelerado, que impediu até mesmo religiosos, intelectuais e estudiosos em geral de despertarem para as verdades espirituais. Por isso, há poucas pessoas no mundo que conseguem perceber com mais clareza os fatos. A maioria permanece apática, julgando ser próprio da natureza humana suportar o caos dessa situação vigente. Desejo de felicidade. O maior desejo do ser humano sempre foi a busca da felicidade e, para alcançar esse intento, tem usado toda a sua inteligência, todos os meios possíveis. Primeiro buscou o seu bem-estar na religião. Como vislumbrou impossibilidades, tentou, através do desenvolvimento material, criar utopicamente um mundo ideal. Visando ao mesmo objetivo, surgiram na China e na Europa teorias educacionais, éticas, filosóficas, econômicas, representadas no Oriente pelo pensamento de Confúcio, Meng Tzu, Xu Tzu. No Ocidente por Sócrates, Comte, Hegel e outros. Tais doutrinas filosóficas contribuíram para que a humanidade criasse em torno de si uma enorme expectativa de felicidade. Nada de mais profundo, entretanto, foi concretizado. Predomínio do materialismo. No Ocidente, o desenvolvimento materialista começa a vir à tona a partir do século XVII e nos seguintes promove grandes transformações em todos os setores da sociedade, chegando ao auge com a Revolução Industrial. O mundo inteiro fica deslumbrado com o avanço científico e a humanidade, em vez de pegar um caminho de buscas mais profundas, preferiu ficar no palpável, achando-o incomparavelmente melhor para a criação de uma vida de felicidade plena. Além disso, como uma espécie de prova desses fatos, os povos foram percebendo que os países nos quais tal cultura se desenvolvia se tornavam ricos e prósperos, conseguiam ter armamentos poderosos, eram respeitados no âmbito internacional e as pessoas desfrutavam de abundantes recursos materiais. As demais nações, então, pressionadas e dominadas pela força do desenvolvimento tecnológico, se propuseram à conquista de uma posição semelhante. À vista disso, a evolução científico-materialista, cada vez mais evidente, chegou aos dias de hoje. E o ser humano embriagado por ela acreditou piamente nos seus postulados. Como consequência, o lado espiritual ficou vazio, sem vida. Nos dias de hoje, a maioria só busca o visível, o concreto. A moral e a ética caíram num nível tal de degradação que levaram o homem a tornar-se escravo da ciência materialista. Como se pode observar nos dias de hoje, em lugar de dominar a ciência, o ser humano é governado por ela. Daí a razão de a sociedade estar a um passo da maior conturbação mundial, colocando em perigo seu próprio futuro. Analisando mais profundamente o estado atual, percebe-se que a vida humana se encontra meio sem saída. É uma situação irônica. Quanto maior progresso cultural promove, mais longe fica da felicidade.
Tudo isso está acontecendo porque a humanidade se desviou de seu objetivo principal, qual seja a busca do bem através do aprimoramento do espírito. Embora no início o homem tivesse tentado criar, pela cultura espiritualista, o reino do céu, não lhe foi possível atingir esse objetivo. Então imaginou poder concretizá-lo através do desenvolvimento científico, mas em vez disso chegou a um último estágio de destruição, mais terrível que o próprio inferno. Outra marca evidente desse estado é a bomba atômica. Mesmo vivendo num mundo de horrores, a humanidade não desperta. Na verdade, já falhou tanto na cultura espiritualista quanto na materialista, mas não se arrepende. Enfrenta uma situação trágica. O que fazer para resolvê-la? Ausência de alma. Marunichon. Simbologia. Para explicar esse assunto em primeiro lugar, vou discorrer sobre a simbologia do Marunichon. O símbolo é representado por um círculo com um pontinho central. Se fosse apenas um desenho, não teria grande significado. Na verdade, porém, essa forma contém um mistério bastante profundo. Uma parte do enigma está no círculo e a outra no pontinho. Vejamos primeiro o sentido do círculo. Observando-se atentamente, dá para perceber que dentro do universo, todos os corpos celestes têm forma circular, como por exemplo o Sol, a Lua, os planetas. Até mesmo o espírito do ser humano, ao deixar a matéria após a morte, ou quando se transporta de um lugar para outro, assume a forma de círculo. Em japonês, esse fenômeno é conhecido como Hitotama, ou seja, o corpo espiritual sob a forma de uma bolinha. Também as divindades, quando se dirigem a diferentes locais, tomam a aparência circular. Mas nesse caso, como se trata de uma divindade, o círculo é uma bola de luz. Se estiver, contudo, relacionado ao ser humano, será uma forma sem luz, indefinida como a névoa, nas cores branca relacionada à mulher e amarela em se tratando de homem, correspondendo respectivamente à lua e ao sol. Significado do símbolo. A partir deste ponto, vou deter-me especificamente ao assunto principal, qual seja o significado do símbolo Marunichon. Conforme já se tem conhecimento, a constituição corpórea do ser humano assemelha-se a um círculo que, desprovido de alma, se torna oca, como se fosse um vácuo. Ao ser, porém, colocado o pontinho, passa a ter vida, e a pessoa assume as suas atividades peculiares. É que, de fato, dentro do vazio, entrou a alma. Bastante interessante observar também que, desde antigamente, os artistas costumavam usar a expressão colocar alma. Daí o motivo de os desenhos de Canon sempre serem finalizados com a colocação do pontinho, representando o olho. Importância fundamental do pontinho. Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito ao fato de, até hoje, nunca ter existido no mundo o ponto centralizado no círculo. Por essa razão, há tempos escrevi sobre as características da cultura atual, mostrando que ela não vai além da forma, da aparência externa, só desenvolveu a casca. Esse aspecto formal aparece em todas as manifestações culturais presentes na atualidade. Inclusive, o tratamento das doenças se detém nos sintomas. Daí, pois, serem aplicadas injeções que atingem somente o lado de fora. O mesmo acontece no caso de dores ou coceiras, passa-se remédio na parte externa. Quando surge febre, esfria-se com gelo. Nesses casos, o processo de purificação é interrompido, porque com o emprego de remédios desaparecem temporariamente os sofrimentos causados pela doença. Com o passar do tempo, porém, os sintomas ressurgem, pois de fato o centro, o pontinho do círculo, não foi atingido. É por isso que com o tratamento apenas da casca, torna-se impossível debelar por completo uma doença. Reafirmo então,
Uma tentativa de cura sem buscar a origem da moléstia não produz efeito algum, apenas a prolonga indefinidamente. Por essa razão, pode ser comprovado com absoluta certeza que a causa da doença está no pontinho central do círculo. Entretanto, até agora ninguém descobriu nem foi capaz de entender esse princípio. Também com relação à criminalidade, ocorre um processo mais ou menos semelhante. Embora nos dias atuais se empregue o castigo como meio de preveni-la, não passa de um tratamento sintomático, como usado pela medicina. É por isso que, em geral, os malfeitores cometem várias ou até dezenas de vezes o mesmo crime. Por esse mesmo motivo, a maioria dos criminosos mais cruéis permanece grande parte do tempo de suas vidas na cadeia. Como nunca se trata a causa do problema, que está no pontinho central do círculo, estas criaturas infelizes não têm oportunidade alguma de recuperação. Nos tempos de guerra, a situação é também semelhante. Normalmente, um dos lados inimigos procura estabelecer tréguas temporárias quando descobre que o seu adversário possui ou está desenvolvendo armamentos mais poderosos. Os opositores em geral agem assim ao perceberem a impossibilidade de vencer a batalha. Nessas condições ocorre de fato apenas uma solução aparente do problema, uma vez que a tentativa de resolvê-lo atinge somente os sintomas. Na verdade, é um meio de adiar a guerra para mais tarde recomeçá-la. Essa realidade é bem evidente no mundo atual e pode ser comprovada através do processo evolutivo da humanidade. Civilização oca. A partir de todas as constatações a respeito da importância do pontinho, pode-se concluir sem erro que a cultura humana até agora só se preocupou com o círculo. Nunca deu atenção ao pontinho. Daí o motivo de eu sempre estar pregando sobre a simbologia do 0,99, o círculo, e 0,01, o pontinho. Nos dias de hoje, o domínio do mal é de 0,99, mas pode ser transformado pela força 0,01 do bem. Assim, o círculo inteiro, que no momento está quase todo preto, poderá ficar completamente branco em consequência da ação do poder do pontinho. Transportando essa simbologia para o plano universal, pode-se afirmar que a civilização atual está vazia, oca. Encontra-se no estado de um cadáver, morta. É preciso, pois, dar-lhe vida, colocando-lhe alma. Em outras palavras, significa ser necessário criar oportunidades para o nascimento de um novo mundo. Luta entre bem e mal. Cubocurim, 0,99 e Itirim, 0,01. 0,99 corresponde ao atual estado de vida materialista e influenciado pelo mal. 0,99 mais 0,01 igual a 1 inteiro, total, e representa a nova civilização completa, impregnada pelo bem. Influência do espírito secundário. Todo ser humano possui um espírito de origem animal, advindo especialmente dos quadrúpedes. Pode também provir de aves e, mais raramente, de insetos e peixes. Esse espírito, chamado secundário, governa no homem as funções e desejos corporais. É manipulado pelo chefe do mundo dos Jachim, uma vez que está diretamente ligado a essa entidade negativa através de fios espirituais. Trata-se, contudo, de um mal necessário. Contém em si a causa das guerras e das discórdias presentes no mundo e no interior de cada pessoa. Por isso, desde tempos arcaicos, a humanidade tem se debatido entre o bem e o mal em maior ou menor intensidade, conforme a influência exercida pelos Jachim. Estes, por estarem classificados em hierarquias diferenciadas em escalas, que vão de um grau inferior até um superior, dominam o ser humano. Desse modo, pode-se concluir, é o nível espiritual de cada pessoa que vai determinar a presença de um espírito secundário mais forte ou mais fraco, bem como o poder de atuação
demonstrado pelo espírito primordial para domesticar o secundário. Domínio do mal. Na história humana. Observando-se através da história, dá para perceber que durante milhares de anos a influência do mal foi mais forte e sempre pressionou o lado das divindades benignas, embora no final acabasse perdendo. Também, se não fosse assim, o mundo já estaria destruído. Jamais poderia ter chegado ao estágio no qual se encontra hoje. Entretanto, a maioria das pessoas não presta atenção a esses fatos. Não consegue perceber que a história constitui um registro contínuo de êxitos e malogros, tendo por base a prática de maldades. Até certo ponto, contudo, justifica-se o triunfo do mal, uma vez que o mundo vivia inteiramente mergulhado na era da noite. Sem a luz necessária para refrear os erros, foi possível ao ser humano alcançar alguns de seus objetivos por meio de ações escusas. Eis a razão de muitos se terem iludido, julgando que a prática de crueldades fosse o caminho mais curto para o sucesso. Para alguns, inclusive, atos criminosos passaram a significar bom senso na conduta existencial. Com base nessa mesma inversão de valores, na era das trevas, muitos iluminados e mestres foram sacrificados. Uma das maiores vítimas foi Jesus Cristo. Talvez até eu, se tivesse nascido naqueles tempos, encontrasse sei lá que tipos de dificuldades. Na ciência materialista. Agora que já estamos no limiar da aurora, os sofrimentos são mais leves e a minha obra poderá progredir conforme está previsto. Apesar dessa facilidade evidente, importa salientar que o plano dos Jashin não se limita somente à guerra e à violência, mas vem sendo executado em todos os campos. O mais bem-sucedido é o da ciência materialista. Na verdade, constitui a maior arma dessas entidades negativas, pois através dela oferecem prodígios à humanidade e assim conseguem ganhar a confiança da maioria. Na vida do ser humano. Atualmente, os Jashin estão tentando manter a autoridade absoluta através do controle total sobre a vida humana. Para conseguir esse objetivo, impulsionaram um progresso vertiginoso da medicina na tentativa de curar todos os tipos de doença. Entretanto, jamais conseguirão realizar um trabalho efetivo porque, de fato, o restabelecimento completo da saúde nunca acontecerá por meios materialistas apenas. Como até agora, porém, nenhum cientista vislumbrou essa verdade, continuam sendo elaboradas hábeis e engenhosas teorias sobre a ação das doenças no organismo. Além disso, sem medir esforços, empregam-se os mais avançados recursos tecnológicos e medicamentosos na tentativa de realizar curas definitivas. No entanto, quando se procura saber a causa de certas moléstias, as respostas são sempre obscuras. Na realidade, os médicos não têm condições de oferecer uma explicação exata. O mesmo acontece em se tratando da cura, não há como garanti-la. E quando existem algumas previsões seguras, 9 em cada 10 casos evoluem de modo inesperado, segundo comprova a nossa experiência. Na agricultura. Outro problema advindo da lógica científica diz respeito aos agrotóxicos, os quais têm sempre um efeito temporário. Só no começo produzem algum resultado aparentemente satisfatório. Por essa razão, os agricultores foram enganados e o uso de fertilizantes e inseticidas se difundiu de maneira assustadora, trazendo enorme destruição ao planeta. Através da guerra. A guerra também constitui um mal avassalador, pois homens ambiciosos tentam ser os regentes supremos e para isso sacrificam muitas vidas. Embora malogrem no final, alcançam sucessos momentâneos que deixam marcas profundas na história dos povos. Poder do 0,01. Podemos concluir a partir de uma análise minuciosa da ação do mal, que os Jashin estão a um passo da concretização integral dos seus objetivos. Entretanto, agora é chegado o tempo da intervenção de Deus
para interromper o desenvolvimento da cultura materialista. Há um plano divino insondável e misterioso, visando a uma mudança no rumo da vida do universo. Em outras palavras, as entidades malignas só detêm 0,99 do poder. As hostes de Deus as superam em 0,01. Com essa supremacia, o quadro se inverte. Equivale a dizer que a cultura de hoje estará sob o domínio do mal só até 0,99. Ao término desse período, o fim do mundo, do qual Jesus falou, surgirá no plano espiritual uma nova ordem sem precedentes, a mover céus e terra, trazendo a todos que acreditarem nessa verdade muita alegria e paz. Uma revolução na medicina vai substituí-la pelo jorê. A partir daí, os doentes à beira da morte serão restabelecidos pela força da luz de Deus. Por outro lado, esse mesmo poder da luz divina eliminará os pontos errôneos da cultura atual acumulados durante séculos. Dessa forma, as trevas da noite serão eliminadas e um sol vibrante brilhará. Bem-aventurados os que crerem.